Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais um vídeo aqui do canal. É, e hoje vamos falar sobre frequência da dívida. Este vídeo é sobre a frequência da dívida e se estás aqui a chegar agora, podes perguntar assim, mas porquê a frequência da dívida? E vou trazer dívidas que podes ter bem simples, como pagar a casa, a renda da casa, aluguer da casa, empréstimo da casa, carro, que é aquilo mais habitual que a gente tem. E até as internets da vida, as internets que podes ter em casa e até os serviços associados podem estar vibrando na frequência da dívida e não sabes. Meu nome é Ruth Pereira, sou mentora, terapeuta e facilitadora de mulheres em terapia quântica, na terapia quântica, terapeuta quântica, integrativa, holística, aquilo que tu quiseres chamar, mas eu prefiro que seja terapeuta quântica, mentora quântica, porque eu utilizo todas as ferramentas quânticas como a radiestesia, radiônica, Theta Healing, terapia multidimensional, Reiki, fitoenergética, aqui para trazer e programação neurolinguística para trazer toda a ferramenta, toda a programação que tu necessitas no teu campo para finalizar, limpar aquilo e desprogramar aquilo que não é mais contribuição. Ele, no meio disto tudo, eu ajudo mulheres a terem abundância em todas as áreas da vida, se libertando de relacionamentos tóxicos e abusivos. Esta é o canal da tua prosperidade aqui. Hoje vamos falar sobre, e seja bem-vindo aqui, lembra-te de deixar um joinha e seguir aqui o canal. Hoje vamos falar aqui sobre a frequência da dívida que tu podes estar emanando para o universo e achando, eu estou comprando património! E está vibrando na dívida. Pois é, e não sabe. Como é que eu vejo isso? Nas mesas, eu vou trazer este questão maior. Eu canalizei 4 mesas: mesa da abundância, mesa da prosperidade financeira, mesa dos relacionamentos e esta da chama violeta. E eu trabalho com estas 4 mesas, além da mesa da MMA, da mesa multidimensional acturiana e do puxão quântico para quem quer acelerar os processos. Puxão quântico ajuda. Este é o gráfico maior que eu aqui tenho. Eu vou explicar como é que eu faço toda a frequência, todas as medições. Eu utilizo do pêndulo, o pêndulo vai me indicar aqui nos gráficos qual a frequência que a outra pessoa está a emanar para o universo através de um testemunho que eu coloco aqui, geralmente com o nome da pessoa. Porquê? Geralmente os meus atendimentos são online e por isso eu preciso do nome e da data de nascimento da pessoa e eu coloco ali o testemunho, que é esse pedacinho do papel com o nome da pessoa. E eu vou com o pêndulo trazendo a informação que essa pessoa está, essa mulher, geralmente são mulheres, está emanando essa frequência. E tu podes estar a pensar assim, eu estou comprando uma casa, estou pagando por essa casa e ela é meu património. Então não é uma dívida, ela é património. Património é investimento, mas é um investimento para os meus herdeiros, praticamente. É assim que funciona. A não ser que os herdeiros depois acabam por vender a casa e depois investem o dinheiro em outras coisas. Se é que vão investir, se é que não vão gastar. Qual a diferença entre investimento e gasto? Tudo aquilo que não vai trazer lucro é gasto. Tá? É simples. A diferença, eu nem vou aqui definir entre investimento nem gasto, porque a diferença é exatamente esta. Tudo o que não vai trazer lucro de futuro é gasto. Por exemplo, vais comprar comida. A comida ela é um gasto, mas é um gasto que é necessário, que também é um investimento. Existem investimentos sem fins lucrativos, existem investimentos sem fins lucrativos. Eu gosto mais dos investimentos sem fins lucrativos. Mas não deixa de ser um gasto. Um investimento sem fim lucrativo ele é um gasto. Perdão. Enquanto que tudo aquilo que te vai trazer retorno financeiro é um investimento. Por exemplo, uma formação que tu queres fazer essa formação porque vais aprender algo, formação de computadores. Vais fazer uma formação para aprender a trabalhar com computador. Ela vai ser um investimento, porque o computador lá na frente é a tua ferramenta de trabalho, tu precisas aprender a trabalhar com o computador, então tu vais ter essa formação, vais pagar para um investimento. Lá na frente, ela vai te trazer esse pagamento, esse retorno, porque é o teu profissional que te vai pagar isso. Agora, por que a casa está vibrando na dívida? A casa vibra na dívida porque ela, para além dele ser o teto no qual tu habitas, ela não te está trazendo investimento e as pessoas vivem
pagando conta. Ou seja, o dinheiro que elas fazem, fruto do seu trabalho, é para pagar a conta. E quando vai pagar a conta, é uma porcentagem para pagar a conta. Quando vai pagar a conta, ela vai pagar uma dívida. Aluguer de casa, crédito, cartão de crédito, carro. Porque geralmente são quantias muito avultadas que 90% dos portugueses não têm na sua conta à ordem, tá? Não tem. Então, cria-se o crédito para se pagar a casa, para se pagar o carro, ou para se pagar uma viagem, para se pagar uma situação de saúde. Cria-se esse crédito, ok? Esse crédito ele é uma dívida. Vais pagar imposto, vais pagar selos, vais pagar o empréstimo do dinheiro, vais pagar uma série de coisas ali agregadas ao valor do dinheiro que foi pedido, tá? Isso é uma dívida. E fica na frequência da dívida. E muitas vezes, essas frequências de dívidas, as entidades pagadoras também ficam naquela: será que a pessoa vai me pagar este mês? O que acontece? Será que a pessoa vai me pagar este mês? E quando as entidades pagadoras começam lá a lançar os faturamentos, elas começam a lançar também contratos, elas começam a lançar também extratos, começam a lançar uma pressão energética sobre o seu inquilino, sobre o seu. Ai, falta uma palavra agora. Sobre a pessoa que tem a dívida. Tá? É o credor e o devedor. Bem, a palavra bem. O credor e o devedor. Né? O credor é aquele que facilita o crédito, o devedor é aquele que deve o crédito. E começa lá a, a lançar todos os tratos, e quando eles começam a lançar todos os tratos, começa a vir uma vibração para cima do devedor. Essa vibração energética começa a pesar. E o devedor já começa na esperança, tipo, ele é só para receber ali ao dia 30, mas ele já começa, no dia 20 começam a ser lançados todos os tratos, ele começa a sentir todo gente que chega no final do mês, todo gente chega no final do mês que é para pagar aquela conta, todo gente. Energética, isto é energético. Gente, isto é energético. Ele começa a sugar a energia da outra pessoa, do devedor. O devedor começa lá: eu quero pagar, eu quero pagar, eu quero pagar. Só que este eu quero pagar, eu quero pagar, eu quero pagar, ele começa a criar uma energia de contração. Será que eu vou receber o dinheiro para pagar aquela conta? Será que não vai acontecer nada daqui até o final do mês para que eu possa juntar aquele dinheiro para pagar aquela conta? Mas depois o carro quebra, o telemóvel quebra, acontece um eletrodoméstico em casa quebra. Tudo por pressão daquele obsessor. Tudo por pressão da entidade credora que já lançou o extrato e que vai cair no dia 1 ou no dia 2 o valor daquele extrato e o dinheiro tem que lá estar. Ele disse: o meu patrão não paga. E se não pagar ao meu patrão, para o meu patrão me pagar a mim? Como é que vai ser? E se os meus clientes não me pagarem, como é que vai ser? A entidade credora, as pessoas estão lá lançando os créditos, elas não sabem disto, mas elas estão emanando uma energia de obsessor, obsediando a outra pessoa. E às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: Ruth, mas porquê é que eu tenho tanto obsessor na minha mesa? Porquê é que eu estou tão carregada? Tem um crédito. Então, não sei quantas pessoas criando, analisando o crédito, vendo o crédito dela passar lá nos valores, lá nos quadros, lá nos programas. Ela tem o seu nome escrito em não sei quantos programas no computador, e aquilo está lá influenciando a sua energia. E depois ela sente-se sobrecarregada, não consegue fazer gerar mais dinheiro para fazer o pagamento daquela dívida mais rápido, e também tem outra coisa. Aqui outra coisa importante, que é o quê? Não somos educados financeiramente.
Então, muita gente não sabe que pode pagar a sua dívida ainda antes do tempo. Alguns créditos, alguns bancos, para ficarem recebendo aquele valor que eles acrescentam em cima do valor do dinheiro que é pedido, que é o custo do dinheiro, eles até criam uma cláusula que a pessoa não pode pagar o crédito antes do tempo. Por quê? Porque eles vão perder aquela margem. Fez sentido? Se fez sentido, carrega aí no joinha da live, aqui do vídeo, e manda este vídeo para aquela amiga, sabes, que está pagando a dívida, mas que não sabe da cláusula, para ela dar a volta ao seu crédito para fazer negociação. Porque tu podes pagar a tua dívida antes. Se for do teu objetivo, mas eu fiz um crédito de 30 anos para pagar a casa e agora não sei ah, se eu posso pagar o crédito antes, porque eu não sei como é que vou fazer para pagar isso. Tu podes, se calhar, pagar o crédito em 10 anos, em 5 anos, dependendo da tua literacia financeira. Por quê? Tu podes ter um investimento com vista a pagar esse crédito antes do tempo. E se tu fizeres um investimento em ações, bitcoins, não é crédito imobiliário, é um outro investimento imobiliário que existe, tu podes pôr um dinheiro a render num determinado lugar, comprar ouro, por exemplo, fazer investimento para que em 4, 5 anos esse dinheiro cresça o suficiente para pagares o crédito da casa, por exemplo. Mas convém negociar o crédito da casa, ver se essa cláusula está lá. Quem diz da casa, diz do carro, diz do que é que seja. Quando essa frequência da dívida ela está muito presente, ela começa a travar os novos projetos também. Às vezes uma extensão da carreira ela não acontece por causa dessa dívida. Caiu ficha aí? Certo. Fiz bingo? Comenta nos comentários se fez bingo. Pode estar essa dívida, tu podes já pensar assim, se eu chegar naquele lugar, por exemplo, de gerente, no cargo de gerente, eu sei que eu vou ter mais trabalho. Mas ao ter mais trabalho, se calhar eu consigo pagar a conta, aquela dívida, em menos tempo. Porque eu consigo manter o mesmo vencimento, durante 3, 4 anos consigo manter as mesmas contas, e eu agarro no valor que sobra e vou pagar aquela conta. Bingo aí. Mas eu vou ganhar mais 1.000 euros, eu vou pagar aquela conta. A gente faça as contas. Mais 1.000 euros em 10 meses são 10.000 euros. Em 10 meses são 10.000 euros. Se calhar 10.000 euros em 100.000 faz toda a diferença. Já viste? Em vez de estares a pagar, um exemplo, 500 euros, se calhar aqueles 10.000 vão fazer diferença na entrega desse valor e vão diminuir e vais ficar só a pagar se calhar 400. Com esses 100 do acerto, tu já consegues entregar mais 1.100, mais 10 meses a 1.100, são 11.000. Se calhar consegues converter mais uma vez e vais diminuindo mais uma vez. Se calhar em 2 anos ou em 3 anos tu diminuíste substancialmente a dívida. Fiz bingo aí e provavelmente conseguiste converter. Estamos aqui a falar, se calhar, de um valor de um carro de 20.000 euros. Visto que conseguiste pagar ele em 2 anos. É lógico que isto é
muito querer, muita vontade e também precisa ter esta chave virada. Tá? Mas podes pensar assim, mas como é que eu chego no cargo de gerente, Ruth? Se eu preciso de formações, tu vais fazer as formações, ok? Vais estudar para tal. Mas eu já tentei, ou eu tenho as formações e eu já tentei subir nesse cargo e eu não fui aceita. Então tens um bloqueio. Então vamos para a parte energética. E na parte energética, aqui nas mesas, a gente consegue desbloquear tudo, filha. Eu tenho uma cliente que eu chamo, eu tenho duas clientes, para elas, eh, uma delas é assim, a coisa mais incrível que eu tenho a nível de ciência, e na outra a nível de ciência, mas na parte energética, tá? Uma delas, eu não posso referenciar nomes, por proteção de dados também, porque elas não me permitiram fazer isso. Uma delas tem um problema de saúde que afeta a irrigação do sangue no cérebro, tá? E ela às vezes não consegue, ela desmaia. Isto quer dizer o quê? Às vezes o cérebro, quando irriga do lado esquerdo, não irriga do lado direito e cria desequilíbrio e ela entra em desequilíbrio energético, às vezes acabando por desmaiar. Mas ela engravidou. E eles vão dizer: é impossível você engravidar, você não pode estar grávida, você assim, você sabe. E eu olhei para ela e disse assim: olha, energeticamente essa criança veio ao mundo para vir. Ela vai trazer um ensinamento muito grande, provavelmente para os médicos, mas também vai ser um auxílio para ti e para tudo. Pronto, é uma vontade que ela tinha quanto casal também, ter fruto do amor deles os dois. A criança nasceu de 7 meses e qualquer coisa, se não estou em erro, 7 para 8, e ela conseguiu levar, nasceu de 36 semanas a criança, nasceu de 36 semanas, e ela conseguiu levar a gravidez toda até às 36 semanas. No meio deste percurso, que ela descobre que está grávida, ela é diabética também, e quis comprar a casa e fazer o crédito da casa. A seguradora disse que só iria assegurar a parte dele ia assegurar a 100%, porque ele é saudável, mas a parte dela não sabia se poderia assegurar. E eu perguntei a ela qual é que seria a melhor perspectiva para a seguradora assegurar. E ela disse sempre que a seguradora poderia assegurar entre 70% e 80% e isso iria facilitar o crédito. A gente fizemos a manifestação, ou seja, limpámos os bloqueios do que poderia a seguradora bloquear e acessámos a 70%. A seguradora assegurou as questões dela, que assegura, sempre que se faz um crédito da casa tem que ter uma seguradora, tá? Para quem não sabe. A seguradora assegurou a situação dela em 70%. Ela queria um emprego numa determinada escola, perto da casa nova onde ela iria morar. O que aconteceu? Tá, 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 tá. Ela conseguiu tudo isso. E tudo no mesmo espaço de tempo. Imagina a vida dela em 3 meses, ela revolucionou-se. Literalmente. E com este revolucionar, literalmente, ela conquistou tudo isto. Vai no espaço de um ano, porque ela ainda teve a gravidez. No espaço de um ano. E ela hoje está se preparando para casar. A nível científico, tudo aquilo que era impossível, ela viveu. Ela está vivendo. Ela não viveu porque ela está viva ainda. Ela está vivendo. A minha outra cliente, que é a cliente que mais manifesta a nível energético, e ela tem manifestações tipo de uma semana para a outra, rápidas, do género, Ruth, eu quero uma coisa que vai abrir para a semana a vaga e eu quero essa vaga, e não abre só para ela, depois abre para mais pessoas, e acaba por abrir, assim, coisas assim vertiginosas. Por que é que eu estou trazendo isto? Aqui, nesta questão da dívida. Porque ela queria acessar, tanto uma como a outra, elas queriam acessar a frequências mais elevadas, a lugares mais elevados financeiramente, que traziam esse sustento. E elas estão trazendo esse sustento porque elas passaram a frequência da dívida. Mas essa cliente que eu estava a falar aqui energeticamente, ela veio para fazer os atendimentos comigo, ela já está comigo há 2 anos,
para quebrar a frequência da dívida, porque ela queria pagar as dívidas, ela tinha muitas dívidas, desde cartões de crédito a outras coisas mais. E ela queria pagar essas dívidas. E, e ela está pagando, porque a gente está limpando a frequência dela para acessar a outros lugares que impedem, que estão impedidos por causa da frequência da dívida. Então, a frequência da dívida, ela bloqueia, ela cria uma capa pela pessoa e não permite que a pessoa prospere. E esta frequência da dívida, ela pode ser feita por mim, por preocupação, será que eu vou ter o dinheiro? Eu abro a porta para a frequência da dívida, criar o bloqueio, criar a dificuldade de ter clientes, a dificuldade de ter dinheiro, a dificuldade de acessar a uma carreira, a um posto profissional mais elevado. E ela vai criando dificuldades, 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 dificuldades. E quando a pessoa vai ver, às vezes está atolada de dívidas, porque vai criando dívidas em cima de dívidas para pagar aquelas coisas. E não é a solução. A solução passa por ter uma renda extra para pagar aquelas contas. Só direcionada àquela dívida e para ir pagando a conta o mais rápido possível. Meus amores, o vídeo de hoje termina aqui. Lembrem-se, queres pagar a tua dívida, sentes esse bloqueio, estás sentindo que queres acessar um posto maior, mas que existe algo aí te bloqueando, chama aqui, entra na comunidade Proposfera, porque é uma comunidade onde Proposfera, que é a esfera da prosperidade, ficas isolado, não isolado no sentido de eu vou ficar sozinho, não, nesse sentido, muito pelo contrário, ficas dentro de um grupo onde podes prosperar, onde ficas isolado do mal, ficas isolado da dívida e alinhado com pessoas que já estão vivendo aquilo que eles gostariam de viver. Entra aqui e se sentires de marcar a tua sessão, sabe chamar. E lembra-te, insanidade é fazer exatamente as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Começa a agir de maneira diferente, marcando a tua consulta. Nos vemos no próximo.